Eu tive uma pessoa que há um tempo que eu acompanhei, um caso, não é? E a pessoa era adicta à automutilação, ok? Então nós fomos pôr o tema no Stop Addictions em Constelações. O que é que se passava? A mãe dele também carregava uma grande dor, que também não sabia de onde vinha, não é? E o bisavô desta pessoa tinha sido preso político e tinha sido torturado. Incrível, por um lado, fascinante, não é? Como é que nós somos dominados na nossa vida por temas que não foram vistos lá para trás. Pelo inconsciente, Pelo não é? inconsciente. É o que nós sabemos, nós somos infinitos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo a Ana Sofia Cid. Ela é terapeuta de constelações familiares sistémicas, é criadora do projeto Stop Addictions e é alguém que trabalha há muitos anos na interseção entre adição, trauma e consciência sistémica. A Ana Sofia conhece a adição por dentro e por fora. Ela está em recuperação há 25 anos, num programa de abstinência total, e é dessa vivência integrada que nasce a clareza e a verdade do seu trabalho, porque também eu acho que só assim faz sentido. Como diz Bert Hellinger, como é que é? Meu trabalho, minha vida, não é? Meu trabalho, minha vida. Ou minha vida, meu trabalho. Exato. Também é a mesma coisa. Bem-vinda, Ana. Obrigada por teres aceito o convite para vir até aqui partilhar a tua história e o teu trabalho, que eu acho que acrescentou imenso valor, e até porque acho que há poucas pessoas a falarem especificamente sobre este tema em Portugal. E bem-vinda então, obrigada. Obrigada eu, e é uma oportunidade que nos dás, não é? Aqui no Somos Infinitos, ou seja, vimos de longe e vamos para longe, tudo correr bem, ou não correr bem, vamos na mesma. É verdade. E pronto, mas é uma excelente oportunidade de trazer este tema e obrigado por nos dares essa oportunidade. Obrigada, Ana. Olha, eu vou começar por te fazer uma pergunta bastante ampla e vasta, mas que nos vai ajudar também aqui a navegar por onde quisermos. Ana, o que é que costuma aparecer nas constelações quando alguém traz uma adição como tema? Ou seja, o que é que está por trás de uma adição? O Gabor Maté costuma dizer que a pergunta não é porque é adição, mas porque é a dor. Que dor é essa? São muitas, não é? Essa é uma pergunta mesmo muito abrangente, muito profunda. Podíamos passar uns dias a falar sobre isso. É verdade. Uns anos, eu estou há uns anos a falar sobre isso já. E o que é que está por trás? Está a dor, está o trauma, está a vergonha, está a culpa, estão os segredos de família, e está tudo aquilo que nós carregamos como informação em nós, no nosso sangue e na nossa alma de família, não é? Família Sim. de sangue e depois família social também, não é? Certo. Ou seja, nós carregamos uma história ancestral, não é? A nossa família, e a visão sistémica trouxe muito isso, não é? Olhar para a adição e para o trauma de uma forma mais ampla. Ou seja, e antes de desenvolvermos um bocadinho este tema, trazendo também um bocado a tua história, como é que tu chegaste até aqui e qual é que foi a importância das constelações aqui para a adição? Bom, eu cheguei aqui... para já queria-te antes agradecer a oportunidade de quebrarmos o estigma, quebrarmos o preconceito, porque o tema da vergonha, que é muito grande na adição, não é só na vergonha do ativo, no ativo, nos consumos. Também depois muitas pessoas têm vergonha de expor que tiveram uma vida no ativo de qualquer coisa. E atenção que o ativo da adição não é só drogas, álcool, dependência química, é muito mais abrangente, muito mais profundo. Por exemplo, hoje em dia há um tipo de adição que está viral, que é a adição à raiva, à zanga. Chama-se pensamento tóxico, pensamento destrutivo,
Que interessante. E há grupos de ajuda, mesmo para a adição ao pensamento tóxico. Então nós vemos imensa gente zangada. Sim, é verdade. Não é? Os haters. Sim. E também vemos muita exploração do medo. O medo é um produto de mercado hoje em dia. Sim, gigante. Gigante. Sim. Portanto, este tipo de adição de pensamento negativo, destrutivo, tóxico, zangado, cria-te no corpo endorfinas, adrenalina, que são altamente viciantes. Certo. Com consequências desastrosas na vida das pessoas, não é? Então, como é que é viver com alguém zangado o tempo inteiro, não é? Sem dúvida. E tu trabalhas no Stop Addictions, tu encontras vários tipos de adição, não é? E tu há bocado falaste que estar no ativo de uma adição não é só drogas ou álcool, não é? É muito mais do que isso. Que outros tipos de adição é que tu tens encontrado ao longo destes anos? Tenho encontrado, por exemplo, a adição ao sexo é um problema muito complexo, porque há o estigma, não é? Um estigma, uma vergonha gigante. Imagina o que a adição é uma doença, atenção. Sim. Ok, é uma doença, considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde. E agora, imagina uma pessoa que é adicta ao sexo, tem recuperação, tem tratamento, até admitir. Agora, o primeiro passo é sempre admitir, eu tenho um problema e preciso de ajuda, não é? Agora, o problema que é para uma pessoa que tenha uma família é admitir isto dentro da família, não é? Sim, é catastrófico. É catastrófico, pronto. Quando admite, é o medo do julgamento, temos sempre o julgamento aqui, não é? Sim. O julgamento é outra das características, o medo de dizer quem eu sou, não é? Vou ser julgado, vou ser, não é? E que outros tipos de adição tu foste encontrando? Olha, a automutilação é uma adição, ok? As adições à comida, sim. Ok? É muito comum, uma coisa muito comum. Uma perturbação alimentar pode ser uma adição. É uma adição, costuma ser uma adição, não é? O que é que tu encontras, ou seja, tu que fazes constelações também, normalmente, o que é que tu encontras por trás de uma adição? Ou seja, é alguém que está num lugar de um excluído? É uma lealdade inconsciente? É o que eu encontro, não é? Então, as leis sistémicas, não é? As três ordens do amor, não é? O amor, a pertença e o equilíbrio entre o dar e o receber. Ora bem, nós na adição estamos no lado sombra, não é? O Stop Addictions, antes de se chamar Stop Addictions, chamava-se Trabalho à Sombra, não é? Então, a sombra é a nossa maior riqueza, não é? Nós, na nossa sombra pessoal, sistémica, coletiva, está a nossa maior riqueza, os nossos dons estão todos ali quando nós os transformamos. Sim. Nós, para os transformarmos, temos que os conhecer, temos que olhar para eles, não basta dizer só, eu tenho uma sombra. Eu sei que tenho uma sombra. Não, tenho que lá ir, tenho que ir olhar para ela, para a minha arrogância, para a minha raiva, para a minha zanga, para todas as formas como eu me maltrato, para a minha baixa autoestima, porque é que eu não gosto de mim, não é? E o que é que está por trás disto? Para onde é que isto olha? Então, por exemplo... Porque, ou seja, não somos só nós, existe todo um sistema à nossa volta que condiciona a nossa vida, não é? Portanto, uma adição está intimamente ligada ao nosso sistema também. Completamente, não é? Isto vem de trás, vem tudo de trás. Nós, quando nascemos, nós já vimos muito de trás. São os nossos antepassados todos em nós.
todos a falar. Fernando Pessoa tinha 3 heterónimos porque não teve tempo para os outros todos. Exato, não é? Exatamente. Mas há muitos eus cá dentro, não é? Sem dúvida. Que é toda essa herança genética a falar, não é? E é confuso, às vezes é muito confuso, às vezes falam todos ao mesmo tempo. Sim. Pronto. Agora, o que é que eu trago de trás, não é? Por exemplo, vou-te dar um exemplo na questão da pertença, não é? Que a adição está muito ligada, até porque é raro a pessoa que tenha tido problemas ou que tenha adição, quase todas dizem uma frase que é: eu sempre senti que não pertenci. Isto é uma frase que quase toda a gente diz. E agora sinto que pertenço, ok? Mas sempre senti que não pertencia aqui à família, não pertencia à família. Como é que está excluído, não é? Está em lealdade a alguém que está excluído, e é isso que temos que ir à procura. Vou-te dar um exemplo. Eu tive uma pessoa, que há um tempo que eu acompanhei, um caso, não é? E a pessoa era adicta à automutilação, ok? São casos mais comuns do que o que pensamos, muito impactantes, porque aquela pessoa automutila-se, corta-se, para provocar dor física, porque já não aguenta a dor psicológica. A dor física sobrepõe-se à psicológica. Exatamente. Não é? Portanto, mas aquilo torna-se um vício. Estamos a falar de vícios sempre, Sim. não é? Então nós fomos pôr o tema no Stop Addictions em constelações. E então foi extraordinário, porque o que é que se passava? Esta pessoa, o bisavô dele, muito jovem, era uma pessoa muito jovem, a mãe dele também carregava uma grande dor, que também não sabia de onde vinha, não é? E o bisavô desta pessoa tinha sido preso político e tinha sido torturado. Uau! Isto é uma lealdade ao bisavô? Completamente, não é? E aquela pessoa ouvia a mãe falar: porque o meu avô, dizia a mãe, esteve preso, não é? E foi torturado, preso político. E o neto nasce e neste momento tem uma adição à automutilação. Muito forte. E portanto isto é um exemplo de como herdamos, não é? Uma lealdade invisível e em lealdade ao excluído. Eu tenho que trazer o excluído porque eu tenho que o incluir, porque a lei da vida, o que é natural é a inclusão. Nós pertencemos todos a este planeta, a este continente, a este estado, a minha família. Sim, ninguém pode estar fora do sistema. Ninguém está. Na verdade, ninguém está. Nós pertencemos ao planeta Terra. Estamos aqui nesta pequena nave a viajar pelo espaço. Ninguém está excluído. A exclusão é uma ilusão, mas a verdade é que as pessoas são excluídas, não é? Excluem-se e são excluídas. Sim. E depois é a carga, a vergonha que isto traz, não é? Sim. E a culpa. Não é? A vergonha é o núcleo de muitas adições, de todas, eu diria, não é? A vergonha e a culpa, nós costumamos dizer que são os killers on the road. Ok. São dois núcleos muito complicados e muito profundos. Até porque a culpa é um ato que tu praticas. Tu sentes-te culpado, praticaste um ato, mau ato, de pessoas que vão presas, estão a pagar a sua dívida à sociedade, ou então tu praticaste um mau ato e sentes-te culpado, tens a hipótese de ir pedir desculpa, pronto. A vergonha é uma coisa que tu pensas de ti. E aí já é mais difícil, não é? Muito mais, não é? Mas que ambas podem ser herdadas e perpetuadas na família, ou seja, o facto de eu vir de um sistema onde a vergonha ou a culpa são perpetuadas ao longo de muitas e muitas gerações, o facto de eu ter uma adição é uma forma de eu perpetuar essa culpa e de estar em lealdade com o meu sistema, não é? Exatamente, e
por um lado, perpetuar, por outro lado, eu estou a trazer à luz. Exato. Eu estou a trazer à luz este problema. Olhem para ele, vejam-me. Não é? Por isso é que eu vejo-te, como nós dizemos em constelações, e isto traz um alívio. Quando a pessoa se sente vista. Portanto, imagina a história desta pessoa que se automutilava. Quando ele sentiu visto, veio à luz a questão do avô que era preso político. O alívio que foi. Mas isso em constelações, ou seja, a forma de trazer esse alívio e trazer ordem ao sistema é incluir o avô, por exemplo, é olhar, é reconhecer a dor, não é? Claro. Portanto, este avô foi muito julgado na sua época. Imagina, se ele foi preso político no tempo da ditadura, ele viveu culpa, vergonha, não é? E isto é transportado, vem no nosso ADN, vem através dos nossos e chega-nos, não é? E há um ponto em que isto aparece de uma forma muito forte. Aliás, o Hellinger dizia: os aditos são aqueles que têm coragem de carregar, não é? Não É verdade, são os fracos, não são os fracos. É verdade. E como essa visão transforma a forma como nós olhamos para pessoas que são altamente excluídas da sociedade, sejam, eu falo desde pessoas sem abrigo ou aditos ao álcool ou às drogas, não é? Que são altamente excluídos, mas carregam esse amor por outro, não é? É por amor que o fazem. É por amor. Obrigada por dizeres isso, porque o carregar por amor é algo muito cultural, judaico-cristão. E não só, mas agora falando na nossa cultura judaico-cristã, nós temos um exemplo no coletivo. Sim. Inconsciente, sistémico, que é o Cristo que morre na cruz por nós para salvar os nossos pecados. Eu costumo dizer, então, se ele já o fez, tu não precisas, se ele já o fez por ti, não precisas de o fazer, mas fazemos. Então o que é que acontece? A nossa natureza inata mesmo, nós vamos sempre para o lado do mais fraco. Nós vamos para o lado do mais fraco ajudá-lo a carregar, não é? O nosso instinto, quando vemos alguém a carregar um peso, é ir logo. Pronto, ajudar, não é? E o que é que acontece? O problema aqui é que eu vou carregar um destino que não é meu. Exato. Estou a fazê-lo por amor, não é? É um sacrifício de amor. Sacrifício de amor. Uma coisa muito ancestral, tribal até, mas não me está a ajudar, não está a ser bom para mim, porque o outro, eu tenho que deixar com o outro a dignidade dele cumprir o seu destino, não é? Eu não tenho que carregar o destino tentar salvá-lo, não é? Não tenho que o tentar salvar. Não. E, sobretudo, eu tenho que lhe dar a dignidade dele cumprir o seu destino. Eu estou aqui, não é? Eu estou aqui, nós dizemos muito em constelações, e então ali estamos a alinhar. Eu estou ao teu lado, mas tu ficas com o que é teu e eu fico com o que é meu. Não é? E isto, passamos de um amor doente, que o Hellinger chamava o amor doente, para um amor saudável. Então, quando eu estou a carregar algo por alguém, pelos meus pais, avós, e estou numa lealdade invisível, eu estou a carregar um peso que não é meu, estou fora do meu lugar, não é? E o que é que acontece quando eu estou fora do meu lugar? Ou seja, o que é isso, estar fora do lugar, não é? O que é que acontece ao sistema? É assim, quando tu estás fora da ordem, tu estás no caos. Exatamente. Porque ou há ordem ou há caos, ou movimento transitório de um para o outro, não é? Ana, porquê é que tantos processos falham quando se tenta resolver uma adição rapidamente, não é? Nós há bocado estávamos a falar antes de começarmos e tu disseste uma coisa muito interessante, que foi, para curar uma adição nós temos que ir à espiritualidade, nós temos que ir para dentro, que isso é o caminho mais desafiante.
tendo em conta também a tua experiência, porque tu já passaste por isso, portanto, melhor do que ninguém para falar, qual é a importância, não é? De ir para dentro e o que é que falha quando tentamos resolver as coisas rapidamente? Não existe resolver as coisas rapidamente, não é? Aliás, essa tentativa, ela tem a mesma pressa que existe na adição, ok? Então, nós não nos destruímos num dia, portanto também não nos reconstruímos num dia, não é? É um caminho, é uma proposta, é um caminho, é uma longa caminhada, uma caminhada maravilhosa. Vale imensa pena. E que nos leva a lugares onde nós nunca imaginámos, nem nos nossos maiores sonhos, não é? É uma caminhada muito bonita, mas não é só espiritual, é física, mental e espiritual. Porque eu tenho que ser devolvido à saúde, não é? Mas então devolvido à saúde pelo menos nestes 3 níveis base. Sim. Saúde física, primeira coisa, tenho que me libertar do vício, não é? E atenção que libertar-me não é só do vício aos químicos. Eu acompanhei um caso de uma pessoa com uma dependência gigante também, mas uma coisa a nível mesmo da adição profunda. E esta pessoa, quando fizemos um plano de 3 dias, uma coisa tão simples, sem falar ao telefone com a mãe, e a pessoa ressacou fisicamente à séria. Mas à séria, ok? Como quem está a ressacar uma droga, portanto, com suores, tremia, chorava, vinha-me pedir, posso só fazer um telefonemazinho? Eu dizia, podes, claro, se quiseres interromper a nossa proposta. Não quero. Mas num sofrimento enorme. Acreditava que se tivesse 3 dias sem telefonar à mãe, a mãe ia parar ao hospital. E quando lhe ligou ao fim de 3 dias, a mãe estava normal, não é? Uau. Portanto, isto é o que vai dentro da cabeça de uma pessoa. Portanto, a pessoa tem que ter um processo de recuperação. Pronto, e depois, em constelação, o que é que este caso trazia, com certeza muito mais profundo para trás, trazia uma linhagem de mulheres, não é? Umas que perderam filhas de forma drástica, outras que perderam mães. E esta pessoa estava em lealdade, não é? A estas mulheres, num medo enorme, um medo que transitava nesta linhagem. Isso é incrível, por um lado, fascinante, não é? Como é que nós somos dominados na nossa vida por temas que não foram vistos lá para trás. Pelo inconsciente, Pelo não é? inconsciente. Mas isso, pronto, o inconsciente, não é? O iceberg, a ponta do iceberg é o que nós sabemos. Nós somos infinitos, vimos lá de muito, muito, muito de trás e trazemos muitas coisas negativas e muitas coisas positivas, porque nós não, nas constelações, evitamos o bom e o mau. O Hellinger diz uma coisa muito bonita, que é, para além do bem e do mal, há um campo onde todos nos encontraremos. E é lá, a nossa essência, nós somos todos aquele campo. Sim. Mas depois entramos neste corpo e vem logo o bom e o mau. Somos condicionados por experiências pelo passado, pela ancestralidade, e de repente cometemos coisas menos boas ou melhores, não é? Ou seja, isto olhando pela visão do ser humano, altamente crítico. Sim. Incrível. O Bert Hellinger também tem uma frase que eu adoro, que é o que cura... Eu acho que a frase é: o que cura não é amar demais, o que cura é o lugar. Não é? E que nos leva outra vez para aquele tema de equilíbrio entre o dar e o receber. Exatamente. Não é? E sim, essa lei
é muito difícil, é uma vida, se calhar uma não chega, sim. Mas vamos evoluindo, vamos aprendendo, não é? Mas a questão do equilíbrio entre o dar e o receber, não é? Há um outro tipo também de adição, que são as mulheres que amam demais. Não há só mulheres, há mulheres e homens que amam demais. Podemos explorar isso. Mas há um núcleo e esse amor demais, a dependência emocional, a codependência. Então, aqui o Hellinger trouxe uma coisa muito interessante e valiosa, que é: quem dá demais é que desequilibra o sistema. Entope, não é? Isto está na cultura popular, porque tu dizes, estás a dar demais ao teu filho, vais estragá-lo. Exatamente. Isto, aliás, está tudo na cultura popular também. Já sabíamos. Antes de sabermos, o problema é praticar. Exato. Isso é que é difícil. Mas a questão do dar demais, não é? E depois tem outra coisa, ali com estas pessoas nós vamos ter que trabalhar uma mudança de paradigma, porque quem dá demais já acha-se o bom, e o outro, o que dá pouco, é o mau. Não, o outro está a dar o que tem. Outra frase do popular: quem dá o que tem a mais não é obrigado. Exatamente. Então, eu, na esperança de receber, vou dar. Eu estou a entupir, eu estou a saturar. O Hellinger aqui disse: um passo atrás, não é? Então, eu tenho que aprender a dar na dose certa, não é? Sim. E aqui também há uma coisa muito bonita, que é uma frase que eu vivo muito, que é: o suficiente é a medida certa da alma. Também foi o Hellinger que a disse. Que bonito isso. E hoje em dia viver no suficiente é um desafio tão grande para toda a gente. E um mundo que vive em polaridades, não é? Que vive no excesso e no ruído constante. Nós vivemos... Isso é o maior desafio, viver no suficiente. Isso é uma frase... o suficiente é a medida certa da alma, porque é a dose certa, ok? No caso dos aditos, os aditos, eu costumo dizer, são filhos de um Deus intenso. Essa frase também é forte, hein? É, filhos de um Deus intenso, assim, o Deus das tempestades. E agora, o outro lado da nossa moeda, porque nós somos inversamente proporcionais. Sim. O outro lado da nossa moeda é igualmente do mesmo tamanho. Então, o que eu tenho em sombra é a minha riqueza. Tenho em luz. Eu sou fascinada pela sombra, é aquilo que me fascina. Eu adoro o tema também. Quero explicar o que é a sombra para quem nos está a ouvir e não sabe, não é? A nossa sombra. O que é a nossa sombra? É o nosso lado, não é defeituoso. É o nosso lado negativo, os nossos defeitos de caráter, todos temos, não é? Não é só os outros, não é? Fulano é muito arrogante, não é? Isso diz mais sobre ti do que sobre ele. Obviamente. Não é porque há essa questão, quando nós somos muito críticos ou quando julgamos muito o outro relativamente a determinada coisa, isso de facto diz muito mais sobre nós, não é? Então, o julgamento tem um gesto, que é este, não é? Então eu tenho um dedo apontado para ti, 3 para mim e 1 para Deus. Está tudo morto. É verdade. Estou a matar tudo, mas a mim mato-me 3 vezes quando julgo. Então, quando eu estou a julgar, é isto que eu estou a fazer, não é? Mas quando algo nos chateia intensamente, pode ser algo que está dentro de nós e que nós ainda não conseguimos ver, não é? É o espelho sempre, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina que quando eu era pequena a minha avó dizia: tu és menina, não podes jogar à bola. Jogar à bola é para rapazes. E eu hoje em dia dou por mim a dizer: aquela rapariga joga à bola. Isso é Maria Rapaz, vamos imaginar. Isto é a minha sombra, não é? Porque por algum motivo eu não pude jogar à bola e eu oprimi isso em mim e portanto eu começo a julgar isso no mundo. Há um documentário fantástico
sobre isso, que é o shadow effect, o efeito sombra. Eu vejo todas as vezes, pelo menos uma vez por ano. E há um livro desse documentário que é brutal também. É dos meus livros preferidos. É o livro desse documentário. A Debbie Ford, que é ela própria é uma adicta em recuperação e a trabalhar com a sombra, não é? Sim. Portanto, eu para estar em recuperação, eu tenho que estar muito atenta à minha sombra, porque a minha sombra é grande. Sim. E se eu não estiver atenta, a adição é uma doença crónica, a recaída faz parte. Sim. Mas eu, para não recair, eu tenho que estar muito atenta à minha sombra, não é? Ao meu lado todo, que eu tenho vergonha, que eu tenho medo de dizer quem sou, aquelas partes, digo, não gosto de mim, não gosto daqui, não gosto disto em mim. Então, qual é o caminho para isto? Qual é aceitar-me, não é? Agora, integrar a sombra, não é? Integrar a sombra, aceitar e olhar de onde é que ela vem. Lá vamos nós para a abordagem sistémica. O que é que eu carrego? Onde é que eu estou em lealdade, não é? Que zangas, que conflitos é que houve na minha família que eu transporto? E quando tu transportas, ou seja, o que está dentro está fora, o que significa que se eu sou adita, provavelmente houve um adito lá para trás, não é? Muito. É muito comum. Sim, na minha experiência, na experiência do meu trabalho, encontramos então o alcoolismo, não é? Sim. Sobretudo porque o álcool é uma substância legal, as drogas não é? Mas o álcool é, e portanto, quantas pessoas, ninguém se torna alcoólico num dia, é um processo, não é? Há um momento qualquer, uma fatalidade na vida em que eu começo a beber cada vez mais para, como diz o povo, afogar as mágoas. O povo bem sabe. O povo sabe tudo. É sábio. É verdade. E não sabe que sabe, que é o mais bonito. Que é o mais bonito, é o mais bonito. E, portanto, eu vou afogar as mágoas, resultou, anestesiei-me, e então eu começo-me a desconectar de sentir. Isto é o trauma, não é? O trauma é desconexão. É falta de é perda de ligação, não é? É perda de ligação. Então, como é que eu saio daqui conectando-me? Lá vamos nós para a parte espiritual, que é preciso encontrar onde é que eu me ligo, onde é que eu me conecto. A espiritualidade é conexão com o que for. Exato. Não é? Sim, é isso mesmo. Com o que for. Eu costumo correr muito cedo e vejo os pescadores ao pé do rio, tipo 5 da manhã, a pescarem, e aquilo é uma prática espiritual. Completamente. É uma conexão brutal com aquela prática, não é? Isso é espiritualidade. E a natureza, a conexão através da natureza funciona muito bem com os aditos também. Okay. A ligação à natureza. Vivi desconectadíssimo da natureza e de repente o canto de um passarinho numa madrugada, não é? Que se calhar vem ocupar aquele vazio que tu tanto falas, não é? Porque isso preenche-nos, porque isso é a vida. Essa é a ligação espiritual, não é? Quando eu me conecto, quando eu me ligo espiritualmente, o vazio deixa de existir. Deixa de existir. Oh, Ana, tu já acompanhaste ou já tiveste por perto, por exemplo, pessoas, adições, eu diria, um tipo de adição, por exemplo, com a heroína, não é? Que se vê, é tão difícil de curar, vê-se, enfim, eu por pessoas mais próximas ou menos próximas, também é um tema que sempre me cativou bastante e é muito difícil curar uma adição à heroína, por exemplo. É assim, não é difícil deixar a heroína. O que é difícil é não voltar lá. Porque deixaste a substância, não é? Estás num estado caótico, físico, mental e espiritual, lá Sim. está. E às vezes é um processo longo, estás nas garras de um vício fortíssimo, poderosíssimo. Poderosíssimo, um poder infernal, eu diria. E
parar até consegues. A questão aqui é como é que eu não volto. Porque é preciso depois essa reestruturação física, mental e espiritual, não é? O caminho, seja porque a heroína é altamente destrutiva, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E, portanto, o caminho, esse recomeço do zero e a dor que se sente e o não regressar, acaba por ser um caminho... sozinho não consegues. Precisas de ajuda, precisas de admitir... Primeiro precisas de admitir que tens um problema. Não é fácil, não é? Há uma grande negação à volta. Às vezes uma pessoa está num estado já muito grave e continua a dizer que não tem problema nenhum, mas às vezes não, na maior parte das vezes. O que é preciso para uma pessoa admitir, por exemplo, é ver-se literalmente no chão, caído? Essa resposta, aí reside o mistério. O que é preciso... Depende de caso para caso e é um mistério, podemos lhe chamar um milagre, se quiseres, porque muita gente já está no chão, já está absolutamente caído e não admite que tem um problema. Não, eu tenho é falta de dinheiro, não tenho problema nenhum. Pronto, há uma resistência, há uma negação muito grande do problema, há uma cegueira muito grande. Depois, o que é preciso é um mistério. Cada um tem o seu fundo do poço. Há um dia em que chegaste ao teu fundo do poço e por circunstâncias que não são possíveis de definir, porque cada caso é caso a caso, mas há ali um toque qualquer, um dedo qualquer que não sabemos, não é? Mas que a pessoa de alguma forma é tocada, alguém nos toca, alguma coisa nos toca, whatever. Sim. E que nos diz, não, eu preciso de sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu preciso de ajuda. E a seguir a isto, tu precisas de grupo, precisas de comunidade, pessoas. Pertencer, lá está, de pertencer, não é? Pertencer, tu precisas de pertencer. E através da pertença... tu começas a entrar na ordem, no teu lugar, na sociedade, no mundo, vais recuperando devagarinho o teu lugar na família, vais reparando os danos que causaste, não é? E depois começas a aprofundar um bocadinho e a querer saber de onde é que isto vem, o que é que se passa comigo. E então aí... entre as constelações há muitas outras coisas, aqui estamos a falar daquilo que eu conheço. Sim. Vem ajudar imenso, é muito libertador quando tu o suficiente é a medida certa da alma, pois é, eu não preciso de excesso nem para um lado nem para o outro, eu preciso de estar acompanhado, eu não posso mais, eu tenho que sair do isolamento. Sim. O adito esconde-se, vive sozinho, carrega a vergonha, carrega a culpa, não é? No ativo. De facto, a comunidade cura, o amor cura, não é? Eu agora estava a pensar, já ouviste falar da síndrome de Munchausen? Não. Porque eu entrevistei uma pessoa há pouco tempo com esta síndrome, é uma doença mental, em que basicamente uma pessoa é adicta ou viciada em ir a hospitais, provoca danos a si mesma, provoca danos, ou seja, imagina, ou altera análises ou provoca danos, imagina que tem uma ferida aberta, põe vidros lá dentro para infectar, para ir ao hospital recorrentemente, fazem tipo peregrinações aos hospitais, porque são viciadas nessa sensação. E qual é que é a sensação? Eu tenho um relato de uma pessoa com síndrome de Munchausen que diz que aquele momento em que tem a atenção do médico, por mais curto que seja o tempo, é uma experiência transcendente para ela. Portanto, uma sensação que nunca teve antes. E, portanto, este vazio é tão grande, esta falta de amor é tão grande, que as pessoas... Há pessoas que ficam viciadas nesta sensação de ir a hospitais... Hipocondríaco. Para ter... É diferente de hipocondríaco, ou seja, aqui as pessoas sabem que estão a mentir. As pessoas estão a mentir para ter atenção. Muitos hipocondríacos também. Pois, é verdade, sim. É um vício, é uma mania na doença. Uma mania, exato. Embora inconsciente, não é? Sim, inconsciente. Inconsciente. É assim, para já há falta de colo.
Exato, tudo começa aí, não é? Tudo começa aí. Falta de colo e falta de caminho. É assim, os nossos pais deram-nos tudo o que sabiam e tudo o que tinham, ok? E está tudo certo, a história está sempre certa tal como foi. Por muito incrível que pareça, esta é daquelas coisas, mas espera aí, então e o abuso? Faz parte da tua história sistémica, daquilo que tu trazes para resolver. Então os nossos pais deram-nos o que tinham, e o que eles não nos deram é aquilo que nos compete encontrar na vida. Então esta é a minha parte, é aquilo que eu trago para resolver, e depois o meu filho trará a parte dele, não é? Trará a parte para resolver. Para quê? Para evoluir, porque trata-se da evolução das espécies. O propósito é a evolução. O propósito é a evolução. Mas para eu evoluir, eu tenho que encontrar o bloqueio, o problema. Porque senão estou a evoluir, que acendi a luz e tornei-me candeeiro iluminado. Exato. Não Exato. é? Exatamente. Eu tenho que encontrar onde é que dói, onde é que está a ferida, onde é que está o problema. Então, nós temos, por exemplo, as desordens alimentares. Quando eu faço constelações para desordens alimentares, nós encontramos muito a falta de afeto feminino, porque na tradição as mulheres sempre trataram da comida. Então, quando eu vou buscar à procura do afeto, à comida, ao açúcar, eu tenho falta do lado feminino, do lado da mãe, da avó. É para ali que eu olho. Sim, para onde é que olha o vício? É sempre a pergunta. Então vamos ter que saber para onde é que olha. Então, é a mãe que nos ensina, é que nos dá a nutrição, não é? Nós aprendemos a comer com a mãe. É a primeira fonte de nutrição dentro da mãe. Começamos a ser nutridos pela mãe, à boleia. E depois, quando saímos, a nossa primeira fonte de nutrição é a mãe. Ou seja, uma desordem alimentar provavelmente vem de muito controle, muita rigidez, não é? Muita energia masculina e pouco caos e pouca entrega à vida, pouca fluidez. E a linhagem feminina, com falta daquele afeto feminino, a nutrição afetiva, não é? E eu encontro a mãe na comida. Exatamente, é isso mesmo. Então, sempre que eu tenho algum desconforto, o que é que eu faço? Eu vou comer, porque eu, assim, inconscientemente, eu estou a ir para o colo da mãe. E depois vejo-me com um problema. Exato. Não é grave. E depois entram aí as perturbações, não é? Entram. Depois, o lado pai, não é? O lado pai da adição. O pai dá caminho no mundo. Ele ensina-nos a ir para a vida, não é? Ele ensina-nos a ir para a vida. Eu tenho uma imagem muito bonita dentro de mim que é, no fundo, que fala um bocadinho dessas duas energias, não é? Como se eu, quando sou pequenina, estou a andar de bicicleta e imagina que eu caio e a mãe é aquela que vem lá e diz: o que é que se passa? Dá-me abraço e beijinhos. O pai é aquele que está lá à frente a dizer: bora, mexe-te, levanta-te. Vamos lá. E portanto é isso, não é? As pessoas que têm essa dificuldade em ir para a vida, em avançar, há aqui uma questão com o pai, não é? O Bert Hellinger dizia: os vícios são falta de pai. Sim, mas não só. Sim. Mas não só. Muitos, eu pelo menos tenho visto que são falta da linhagem feminina, porque o que me faltou a mim pode também ter faltado à minha mãe, à minha avó, e o que me faltou a mim também pode ter faltado ao meu pai, ao meu avô, entendes? Exato. Mas quando o Bert diz os vícios é falta de pai, não será porque o pai nos dá, por exemplo, nos ensina a disciplina? Dá caminho. E quem tem disciplina, se calhar não tem assim tantos vícios, porque ser disciplinado é se calhar não ceder. Mais ou menos. Há muitos militares. Pois, exato. Realmente isto não faz viciados. Sentido. Eu sou muito disciplinada em algumas coisas e tenho vícios. Caminho de vida, caminho no mundo. A disciplina é uma ordem. É mesmo, de facto, uma ordem que é amor próprio. Nós trazemos ordem. Não pode ser em exagero. Em exagero já é rigidez, não é? A disciplina em exagero não é disciplina. Pronto, então há pessoas que foram educadas numa disciplina rígida e aquilo também não foi bom, lá está.
há uma medida certa, o caminho do meio. Há uma medida... Mas a coisa mais difícil da vida é ser pais. Não há nada mais difícil. Maior desafio da vida. Maior desafio. É muito difícil, sobretudo quando os próprios pais também não receberam tanta coisa, não é? Exato. E estão a fazer o melhor que sabem. E às vezes não sabem. E às vezes é aquilo que sabem. Pronto. Mas é um desafio. É um desafio muito grande. Ana, só para terminarmos, então nós podemos dizer que o caminho da cura da adição, a verdadeira cura, se calhar é quando eu deixo de ter necessidade de me anestesiar para sobreviver, não é? Ou seja, esta adição é... Anestesiar a dor. Anestesiar a dor. Não é me anestesiar, é me anestesiar, claro. Anestesiar mas a dor. É importante dizer anestesiar o quê? A dor, a vergonha, a culpa. Ok, e esse caminho é possível, certo? Esse caminho é absolutamente possível, é maravilhoso. E é um caminho muito especial, porque é um caminho da sombra para a luz. Portanto, estes filhos de um Deus intenso, cheios de intensidade, o trauma é uma coisa que nos deixa numa intensidade maior, interior. Não é? Estas pessoas que traziam uma condicionante de adição na história delas, na história de família, depois o outro lado da moeda, isto revertido a favor de saúde. Alquimizar essa dor. Alquimizar mesmo. Essa palavra é linda, adoro. Eu também. Alquimizar depois o outro lado também é igualmente grande. A sombra é grande, a luz também. A luz também, é isso mesmo. Olha, Ana, antes de terminarmos, só para as pessoas que te queiram procurar, tu tens o projeto, não é? Que é o Stop Addiction, onde acompanhas então pessoas com alguma questão de adição. Não é? Alguma não, mesmo com questões de adição, todas elas são bem-vindas. E bem acolhidas, não é? Acolhidas de coração é mágico, é um privilégio poder, é mesmo mágico poder trabalhar, ter tido este destino, percebes? Algo que já foi um sofrimento tão grande, hoje em dia trazer este destino contido. E ajudares, não é? Ou seja, pegares nisso e ajudares e acompanhares quem está. Nós em constelações não ajudamos, facilitamos. Facilitamos, é isso. Que é diferente. É diferente. É. Facilita aquilo que sei, que aprendi e que resulta. É isso, sim. Não é? O peso da palavra é diferente, sim. É, facilitar é mais leve. Onde é que as pessoas te podem encontrar? No Instagram, não é? Sim, podem. E tens um website também, não é? Não, o website não tenho, eu sou bastante na minha toca. Claro, e fazes muito bem. Então é através do Instagram que as pessoas te contactam? Do Facebook, vou partilhando. Eu também faço constelações sem ser na área da adição, normal. Aliás, comecei por grupos de constelações e constelações individuais. Depois criei o Stop Addictions exatamente porque, como a vida é um espelho, obviamente que eu atraía muitas pessoas com estas questões. Claro. Me vinham dizer, você não faz ideia o que é que eu estou a sentir, não é? Só lhe posso dizer isto aqui assim, é que eu tenho um problema com drogas, com álcool, não sei o que, eu não faço ideia. Pois. Tu é que não fazes ideia da ideia que eu faço. Exato. Muito bom. Olha, Ana, obrigada por partilhares. Obrigado. Foi muito bom, muito enriquecedor esta conversa. Obrigada. Agradeço muito. Obrigada.